Galera, beleza? Voltando as gravações aí, pô. Dá uma força aí pra galera aí na nomenclatura. Hoje eu vou pegar uma nomenclatura de compostos orgânicos, tá bom? No iniciozinho lá, a parte de hidrocarbonetos, tá bom? Alcanos, alcenos, alcinos. Rever com vocês a regra de nomenclatura, tá bom? Beleza? Vamos lá. Não esquece lá de deixar o seu like, deixar seu comentário, tá bom? Curtir o canal aí. Beleza? Tô sumindo um pouquinho aí, eu tava trabalhando, né, meu irmão? Eu sou professor, dou aula em 4 escolas aqui em Niterói. Tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu vou dar uma força aí. Tem prova da UERJ domingo que vem, não é isso? Vamos estudar. Vamos embora. Compartilhar com vocês. Espero que vocês já estejam vendo a tela aí. Tá bom? Esse é um programinha que eu uso, tá? É um programinha que está grátis aí na internet. Ele serve para construção de estruturas. Beleza? Então hoje eu vou trabalhar com vocês as estruturas em bastão, tá? Então nós temos aí a regra de nomenclatura de compostos orgânicos ramificados, tá bom? E vou trabalhar com vocês essas regras e vou mostrar aí como é que a gente faz para dar fórmula estrutural de alguns compostos, tá? Trabalhando hoje os alcanos, né? Percebe aí que tem a gente pode ver aí que nós temos a terminação ano, né? Nos 3 compostos aí sugeridos como exercício, tá? Então a ideia é a gente dar a fórmula estrutural, tá bom? Desses 3 compostos, tá? Alcanos, tem 3 compostos alcenos, que terminação com a terminação eno, né, indicando que é um alceno, e mais 3 compostos com a terminação ino, indicando que é um alcino, tá bom? Lembrando aí, alcanos, alcenos e alcinos são, são compostos conhecidos como hidrocarbonetos, tá? E os hidrocarbonetos são divididos nessas famílias, tá bom? Sendo que eu posso ter também compostos de cadeia fechada. Então, eu posso ter alcanos de cadeia fechada, que a gente chama de cicloalcanos. Podemos ter alcenos de cadeia fechada, tá? Que são os cicloalcenos. E os alcinos, como você tem uma estrutura, né, linear, com a ligação tripla, fica difícil a gente ter compostos de cadeia fechada, né, com a ligação tripla, tá bom? A não ser que os compostos de cadeia fechada sejam muito grandes. Aí você alivia um pouco a tensão do anel, tá bom? Então, só vou trabalhar com vocês os compostos de cadeia fechada, cicloalcanos, cicloalcenos, tá bom? Os alcanos, os alcenos e os alcinos. Agora, nesse momento, alcanos, alcenos e alcinos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira regra, tá, que a gente usa para determinar a fórmula estrutural de compostos orgânicos a partir da nomenclatura é encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que apresenta o maior número de átomos de carbono. Tá bom? Hoje em dia, né, essa cadeia principal, quando vem a estrutura para você dar o nome, ela já vem retinha. Depois eu vou mostrar, tá? Vou fazer exemplos ao contrário. Mas hoje eu tenho o nome e quero dar a fórmula estrutural, tá bom? Então, temos aí o composto butano, tá? Existem prefixos que a gente usa para indicar o número de átomos de carbono, tá bom? A gente tem met, vou colocando aqui para vocês. Met indica a presença de um carbono na cadeia, et indica a presença de 2 carbonos na cadeia, prop indicando a presença de 3 carbonos na cadeia, but indicando a presença de 4 carbonos na cadeia. Ok? Então, acima de 4, a gente dá sequência naqueles prefixos. Por exemplo, pentacampeão, campeão 5 vezes. Hexacampeão, campeão 6 vezes. Né? Tá bom? Então, a partir de 5, né, eu vou usar penta, hexa, hepta, tá bom? Então, um composto que tenha 5 átomos de carbono na cadeia principal, essa cadeia principal ela vai ter o prefixo pent, né, no início do nome, tá bom? Então, no caso aqui,
eu tenho um alcano com 4 átomos de carbono. Ele não possui nenhuma ramificação. Quando o composto tem ramificação, aparece a nomenclatura IU, né? Indicando a presença de ramificações na cadeia principal, tá? Como aqui a gente não tem nenhum IU, então a gente não tem nenhuma ramificação nesse composto, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência. Então, é um composto que apresenta 4 carbonos. 2, 3, 4, ok? Então, são 4 carbonos. Aqui tem um carbono com 3 hidrogênios. Aqui nós temos um carbono com 2 hidrogênios. Aqui um carbono com 2 hidrogênios. E aqui um carbono com 2 hidrogênios. Tá bom? Para a gente poder visualizar os hidrogênios, né? A gente faz o seguinte. Tem um carbono aqui que a gente vê fazendo apenas uma ligação, né? E o carbono tem que fazer 4 ligações químicas. Então, significa que ele tem essa ligação com o outro carbono, né? E 3 hidrogênios ligados a ele para completar as 4. Aqui tem um carbono fazendo uma ligação com esse, uma ligação com esse, né? Faltando 2 ligações para completar 4, significa que tem 2 hidrogênios nesse carbono aí. Tudo bem? Então, aqui nós temos a fórmula estrutural em bastão do butano, tá? 4 carbonos, beleza? E só ligações simples entre os átomos de carbono, beleza? Então, essa é a característica dos alcanos, tá? Os alcanos, eles apresentam ligações simples entre os átomos de carbono. São hidrocarbonetos que apresentam ligações simples entre os átomos de carbono, tá bom? Esse aqui já apresenta uma ramificação, veja só, né? Eu tenho aqui uma ramificação e aqui, ó, como eu não tenho mais nenhum nome com a terminação "il", né? Esse aqui seria a cadeia principal, tá bom? Então, quando eu tenho um nome para dar a estrutura, eu vejo primeiro a cadeia principal. Vou desenhar a cadeia principal. Ela começa aqui, ó, pentano, tá bom? Aqui terminam as ramificações e aqui vem o nome da cadeia principal. Então, é o pentano. Pentano tem 5 carbonos. Vamos lá. 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Beleza? Numerando os carbonos da cadeia principal, posso começar a numerar por aqui, tá? Eu tenho o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se esse aqui é o carbono 1 e esse aqui é o 2, no carbono 2 nós temos uma ramificação metil. O que é uma ramificação metil? É uma ramificação, terminação "il" indica ramificação, que tem apenas um carbono na estrutura, tá? Met indica um carbono. Então, no carbono 2 eu tenho uma ramificação com apenas um carbono, beleza? Aqui, 2,2,4 trimetilhexano. Então, aqui, ó, é o último IU. É a nomenclatura da ramificação termina aqui. Então, daqui para lá, temos o nome da cadeia principal com 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. Se a gente começar a notar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono 2 teria 2 ramificações com um carbono, né? No carbono 2 tem uma ramificação metil e no carbono 2 tem outra ramificação metil, tá bom? Então, a terceira ramificação, ela já está no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui a terceira ramificação metil. Então, são 3 ramificações metil. 2 no carbono 2 e uma no carbono 4. Beleza? Oi? Pegando agora os alcenos, né? Eu tenho aqui um alceno com 4 átomos de carbono na cadeia, né? Ele tem uma ligação dupla no carbono 1. Vamos lá. 2, 3, 4. Temos uma ligação dupla no carbono 1. Beleza?
como não tem nenhuma ramificação, a gente termina a estrutura aí, tá? Temos aqui 5 átomos de carbono na cadeia principal. A ramificação termina aqui, ó. Daqui para lá é tudo cadeia principal. 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal, numerando a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, temos uma ligação dupla. Aqui, ó, entre o carbono 2 e o carbono 3. E no carbono 4, temos uma ramificação metil. Tá bom? No próximo, são as ramificações que terminam aqui, daqui para lá é a cadeia principal. X, né, indica 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. No carbono 2, tem uma ligação dupla. Vamos lá, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, temos uma dupla ligação entre o 2 e o 3. Tá bom? No carbono 3, temos uma ramificação metil. Veja bem, são 3 ramificações metil, tá? Então, são 3 ramificações metil. Uma está no 4, beleza? Uma está no 3 e as outras duas, ó, no carbono 4 tem uma ramificação metil com um carbono e no carbono 4 outra ramificação metil também com um carbono. Tá bom? Então são 3 ramificações metil, né? Com um carbono. Temos uma aqui, uma aqui. Beleza? Então tá aí o 3,4,4 trimetil 2, trimetil X2N. Beleza? Pegando agora alcinos, terminação ino, ligação tripla na cadeia, tá? Na cadeia principal. Então, temos uma cadeia com 4 carbonos, 2, 3, 4. No carbono 2, temos uma ligação tripla, tá? E como não tem nenhuma ramificação, a gente termina aí o but2ino, tá bom? O but2ino, o certo é escrevê-lo assim. Por que escrevê-lo assim? E a ligação tripla, né, ela faz com que esses carbonos aqui tenham hibridização sp, né, com uma geometria linear, tá bom? Então, cuidado. Às vezes pode aparecer para você nessa forma aqui, obedecendo a geometria do composto, tá bom? Aqui ele não está obedecendo a geometria. Aí fica fácil de ver os carbonos 2 e 3, tá bom? Aqui fica um pouquinho mais difícil, tá? Aqui tem um carbono e aqui tem outro, beleza? Bom, no próximo, termina a ramificação aqui. Daqui para lá é a cadeia principal com 5 carbonos. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, entre o 2 e o 3, eu tenho uma ligação tripla. No carbono 4, nós temos uma ramificação com um carbono, né? Carbono 4 tem um metil, né? Tem um carbono e outra ramificação. Aqui, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal, são 6, né? Aonde? No carbono 1, 2, eu tenho uma ligação tripla. 3, 4, tem um metil. No 4, tem outro metil, por isso 4, 4, né? E no carbono 5, outro metil. São 3 ramificações de metil. Beleza? Então, com essa aula de hoje, deu para a gente entender melhor, né? A questão aonde eu vejo, né, a cadeia principal, em que momento a cadeia principal ela aparece na nomenclatura, conseguimos ver as posições, como é que eu posiciono as ramificações, beleza? E vimos a nomenclatura das ramificações, nós vimos uma, tá? Que é a metil, que tem apenas um carbono. Na próxima aula eu vou mostrar as ramificações com mais carbonos para vocês. Ok? Hoje foi só para dar aquela partezinha inicial ainda. Tá, galera? Valeu, um beijão, espero que vocês tenham aproveitado aí, daqui a pouco vem mais aí.
Tchau, tchau. Não esqueça lá, ó. Curte o canal, se inscreve no canal, deixa lá seu comentário. Tá bom? Beijão, valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.